O vídeo de hoje é sobre tipos de motores para carros elétricos. Vamos falar de 3 tipos de motores que são comumente mais utilizados para veículos elétricos. Motor de indução, assíncrono. Os motores de indução são considerados os mais comuns e melhores custo-benefício do mercado. Eles fazem parte da família dos motores de corrente alternada, K, e não precisam de ímãs permanentes. Ao invés disso, o campo magnético é produzido pela corrente elétrica que passa pelas bobinas fixadas no estator. Caso uma corrente alternada seja ligada ao estator, o campo magnético também será alternado. O controle deste motor é bem simples e devido a esse design, eles não precisam de muita manutenção. São mais caros que os motores de corrente contínua e possuem torque de arranque baixo, porém são amplamente utilizados entre os fabricantes de motores elétricos, especialmente para carros elétricos de alta performance. O funcionamento deste motor acontece da seguinte forma. O campo magnético criado pelas bobinas no estator irá induzir tensão e corrente no enrolamento do rotor. Por isso o nome do motor, de indução. Esta indução levará o rotor a produzir seu próprio campo magnético que, automaticamente, tentará alinhar-se ao campo magnético do estator. Como o estator gera campo magnético alternado, o rotor irá girar de forma que seu campo magnético tente acompanhar o campo do estator. As vantagens nesse tipo de motor são: não precisam de escovas e nem de ímãs permanente, não necessita de mecanismo de partida, e é de fácil controle de velocidade. As desvantagens são as perdas causadas pela corrente induzida. Não é um motor compacto, por isso é mais pesado. Modelos de carros elétricos que utilizam este tipo de motor: Tesla Modelo S, Tesla Modelo 10, Toyota RAV4, Mahindra Raiva-2. Motor síncrono de ímã permanente. Os motores de ímã permanente também são conhecidos como motores síncronos, pois o rotor gira na mesma velocidade, sincronizado, que o campo magnético rotativo, diferente do motor de indução que gira em uma velocidade menor que a do campo. Se construirmos um motor de ímã permanente, não será mais necessário induzir um campo magnético no rotor, evitando assim perdas e aquecimento no rotor. Além disso, podem oferecer as mesmas vantagens do motor de indução, incluindo melhor eficiência, alto torque em velocidades baixas, além de ser compacto e mais leve. Este tipo de motor é comumente utilizado na indústria quando se precisa de um mecanismo com velocidade constante e de alta precisão, tal como robôs, instrumentação, máquinas e controle de processos. Ele é formado por um estator bobinado, geralmente em rolamento trifásico, e um rotor constituído de ímã. Este ímã é composto de material de alta permeabilidade e com alta intensidade de campo magnético, como por exemplo o ímã de neodímio. Quando o enrolamento do estator é energizado por uma fonte externa, cria-se um campo magnético rotativo em velocidade síncrona. Como o rotor possui um ímã permanente, ele tem seu próprio campo magnético, e ao interagir-se com o campo magnético do estator, os polos opostos dos campos irão se atrair e se alinhar, fazendo com que o rotor gire sincronizadamente na mesma velocidade do campo rotativo. As vantagens é que são menores e leves, são silenciosos, eficientes e torque alto em velocidade baixa. As desvantagens são os custos dos ímãs permanentes, precisam de um mecanismo de partida, e há perdas em velocidades altas. Modelos de carros elétricos que utilizam este tipo de motor: Toyota Prius, Nissan Leaf, Kia Soul-Wave. Motor de relutância. O motor de relutância ou de passo, como também é conhecido, é um dos motores elétricos que vem ganhando popularidade recentemente e parece conseguir unir o melhor dos dois mundos. Ele gira em velocidade síncrona, o rotor gira na mesma velocidade do campo magnético rotativo do estator, enquanto combina as vantagens dos motores de ímã permanente e indução, robusto e tolerante às falhas assim como de indução, e compacto e eficiente como o de ímã permanente. Seu rotor não possui enrolamentos como outros tipos, e sim é constituído por um conjunto de lâminas ferromagnéticas dispostas lado a lado, e configurados em 3 formas, conforme a figura ao lado. Já o estator é similar aos anteriores, bobinado e com enrolamentos trifásicos. O funcionamento do motor de relutância acontece da mesma forma que o motor de ímã permanente.
O estator é alimentado por uma fonte externa, gerando um campo magnético rotativo, enquanto o rotor tende a se alinhar sincronizadamente ao campo do estator, fazendo com que ele gire. Este tipo de motor pode entregar uma potência alta em baixo custo, deixando bastante atrativo para diversas aplicações. No entanto, alguns problemas associados a controle, fabricação e baixo fator de potência impedem que ele seja largamente utilizado para veículos elétricos. As vantagens são: toque comparável ao motor de ímã, maior eficiência em velocidade alta, são menores e robustos. As desvantagens são: menor eficiência em velocidade baixa e são mais barulhentos. Modelos de carros elétricos que utilizam este tipo de motor. BMW i3. Esperamos que tenha gostado. Até nosso próximo vídeo, que será sobre as configurações do motor no carro elétrico. Até lá!